Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o Giovano Leder, sou professor de Educação Física. Essa é a terceira aula e hoje nós vamos falar sobre as modalidades dos esportes adaptados. Mas antes de começar essa aula, eu peço que você pegue o seu caderno, pegue sua caneta para anotar tudo aquilo que for importante dessa aula e também para realizar as suas tarefas. Então vamos lá. Antes de falar especificamente desse segundo tema, tá, que é as modalidades dos esportes adaptados, que é uma continuação da aula anterior, vamos fazer um resumo e ver o que a gente aprendeu, retomar aquele conteúdo da aula passada. Muito bem? Então, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu que o esporte é uma ferramenta, né, utilizada para que as pessoas realizem uma atividade física com a finalidade recreativa, educativa, sociocultural, profissional ou como meio de melhorar a saúde. Vimos também que a prática de uma atividade física esportiva adaptada para as pessoas com deficiência. Tá? Nesse caso aqui, um exemplo, né, do nosso corredor que, sem uma adaptação, ele não poderia realizar a modalidade de atletismo, né, por conta da sua deficiência. Então, vimos também que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Duas das deficiências que é muito comum a gente já verificar aí nos esportes, que é a deficiência física. Então, a gente consegue com muita facilidade ver pessoas que são cadeirantes realizando modalidades como basquete em cadeira de roda ou o atletismo. E sensorial, né? No caso, como a gente vê aqui na imagem, atletas de futebol 5 que são deficientes visuais realizando um esporte que é o futebol. Também vimos que a prática regular de atividade física, do exercício físico, ele contribui para a melhora da qualidade de vida de qualquer pessoa, então o que não é diferente também para as pessoas que são deficientes. Então, ela também contribui na melhora da qualidade de vida dessas pessoas e é isso que justifica a gente pensar no esporte para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Também vimos um pouco sobre os Jogos Paralímpicos. A gente viu que é o maior evento esportivo mundial envolvendo pessoas com deficiência e ele surgiu lá em 1960, quando ocorreu sua primeira edição em Roma. Então, a partir daqui, tudo é conteúdo novo, anotem tudo aquilo que vocês acharem importante, também teremos algumas tarefas durante essa aula, ok? Vamos falar então da origem, né, dos Jogos Paralímpicos, como que os Jogos surgiu. Em 1948, um sujeito chamado Guttmann, ele era um neurologista e ele acreditava que a atividade física, o esporte, de maneira adaptada, ele poderia contribuir de maneira terapêutica para os deficientes, né? Nesse exemplo aqui, na nossa foto, a gente consegue acompanhar uma competição realizada por ele em 1948, quando ele reuniu veteranos, né? Então, pessoas que já tinham participado da Guerra Mundial e durante a guerra teve alguma lesão, nesse caso, pessoas com lesão na medula espinhal. Então, como ele acreditava que o esporte ele poderia ajudar de maneira terapêutica para essas pessoas, ele começou a organizar esses eventos competitivos. Então, a gente consegue perceber que nessa imagem aqui é uma competição então, de basquete de maneira adaptada, utilizando as cadeiras de roda, para esses veteranos de guerra. Com o passar do tempo, então houve também vários movimentos, principalmente na Europa, para desenvolver esses esportes adaptados para atletas com algum tipo de deficiência. E, enfim, então em 1960, lá em Roma, teve a primeira edição dos Jogos Paralímpicos. Nessa primeira edição, nós tivemos 23 países participando em um total de 400 atletas, o que acredito ser um número bem relevante, pensando que nós estávamos lá em 1960. Tá? E nós tivemos as modalidades que foram praticadas nessa edição, foram o tiro com arco, o atletismo,
tiro de dardo, sinuca, a natação, o tênis de mesa, a esgrima em cadeiras de roda e o basquete em cadeiras de roda. Exceto a sinuca, todas as outras estão presentes nos Jogos Paralímpicos até hoje. Então aqui a gente pode ver uma imagem, né, uma delegação no início dessa competição. Então a gente vê ali bastante pessoas que são cadeirantes. Tá? E a última edição, então do lá para cá tivemos várias edições, e a última edição foi em 2016, né, nos Jogos Paralímpicos da Rio 2016. E olha a diferença de 1960 para 2016. Em 1960 tivemos 23 países e 400 atletas. E na última edição, 176 países com mais de 4.000 atletas que são portadores de deficiência visual, física, intelectual ou paralisia cerebral. Ao total, foram 22 modalidades, então recorde de modalidades para os Jogos Paralímpicos. O Brasil, a fim de curiosidade, nessa edição, em que foi uma das melhores participações do Brasil em Jogos Paralímpicos, ele conquistou 14 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 29 medalhas de bronze nessa edição dos Jogos Paralímpicos. E agora nós vamos falar um pouco sobre as modalidades, que é o principal conteúdo dessa aula. Então, quais são as modalidades paralímpicas? Será que são iguais às modalidades dos Jogos Olímpicos? Será que são as mesmas? Será que tem mais modalidades paralímpicas que os Jogos Olímpicos ou tem menos modalidades que os Jogos Olímpicos? Aqui nós temos alguns símbolos que tratam, né, referenciam essas modalidades. Né? Não são todas as modalidades que são conhecidas no Brasil, por todo mundo, mas muitas modalidades são bastante praticadas e provavelmente você já deve ter visto e conhece alguma delas. Então nós vamos ter aqui uma tarefa, uma atividade. Vocês vão ter aí um tempo de 10 minutos para pesquisar quais são as modalidades que são paralímpicas. Então, essa é aqui a tarefa. Ó, pesquise e anote em seu caderno quais são as modalidades paralímpicas. Vai pesquisar todas elas e vai anotar o nome dessa modalidade e daqui a pouquinho a gente volta e vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tudo bem?
Muito bem, voltamos. Espero que tenham conseguido pesquisar e achar todas essas modalidades. Mas se você não conseguiu todas, nós vamos passar uma por uma e você vai conferindo, vai colocando lá um xizinho naquela que você pesquisou e naquela que faltou você anota no seu caderno também. Então vamos uma por uma. Tá? A primeira modalidade, uma das mais praticadas, é o atletismo. O atletismo existe várias categorias de acordo com o tipo de deficiência do atleta. Então, lembrando que o atletismo não é só corrida como a gente tem aqui na imagem. Nós temos corrida, salto, arremessos e as provas de campo, marcha atlética. O atletismo é um dos esportes mais essenciais, mais básicos, né? Quando a gente vai estudar lá a origem dos esportes, porque o atletismo ele já surgiu lá no tempo dos homens da caverna, em que eles corriam e saltavam para caçar, para fugir dos animais. E é um esporte que a gente consegue adaptar muito bem lá na escola, conseguimos fazer com alunos também que são deficientes. Na imagem a gente consegue perceber que os atletas são dois que são com deficiência, que são atletas com deficiência visual, tá? Total ou parcial. E aqui nós temos os atletas que são guias, então eles vão apenas acompanhando para que eles consigam acompanhar o seu trajeto na pista. Uma segunda modalidade é o basquete em cadeira de roda, inclusive a gente já viu algumas imagens da aula anterior, e a gente consegue ver o quanto eles são rápidos, ágeis, né, para conseguir realizar um esporte que exige muita força física, então a gente consegue perceber ali, né, o aspecto físico, e quando a gente lembra lá das contribuições do esporte para uma pessoa com deficiência, né, a gente lembra ali da melhora da qualidade de vida, e quando a gente olha para atletas realizando algum esporte que seja adaptado, um esporte paralímpico, o quanto o esporte pode melhorar na qualidade de vida dessas pessoas. Continuando, a bocha, temos também a canoagem, tá? O ciclismo. Então, o ciclismo a gente vê que é como se fosse uma cadeira de roda adaptada, em que ele pedala utilizando as mãos. Então, nesse caso, seria para um atleta que não tem o movimento ou seja amputado dos membros inferiores. A esgrima em cadeira de roda, então sempre quando a gente olhar aqui, CR é cadeira de roda, é uma abreviação. Então, esgrima em cadeira de roda, então a cadeira ela fica fixa e as regras são praticamente as mesmas, né, muito semelhantes às regras oficiais da esgrima, né, convencional. Também temos os esportes de inverno, tá? E aí aqui tem uma modalidade que é um exemplo, né, do esqui na neve, mas aí é uma outra competição que não é os Jogos Paralímpicos de Verão, seriam os Jogos Paralímpicos de Inverno. E aí esses jogos terão as suas próprias modalidades. É como se comparado aos Jogos Olímpicos de Verão e aos Jogos Olímpicos de Inverno, os Jogos Paralímpicos também têm a mesma coisa. Temos os Jogos Paralímpicos de Verão e os Jogos Paralímpicos de Inverno. O futebol de 5 e o futebol de 7. Voltando aqui, futebol de 5 e o futebol de 7. Opa, são dois futebol? O que vocês conseguem ver de diferença nessas imagens aqui? Futebol de 5 e o futebol de 7. Para que temos dois futebol nas modalidades paralímpicas? E aqui nós vamos para mais uma tarefa, aí vão ter 10 minutos para pesquisa. Eu quero que vocês identifiquem qual a diferença entre o futebol de 5 e o futebol de 7. Qual é a diferença dessas duas modalidades, né? O primeiro aqui, o futebol de 5, jogam 5 jogadores, e aqui o futebol de 7. Mas não é a única diferença. Então, vocês vão ter um tempo para pesquisar, vão anotar no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta. Tudo bem?
Voltamos, espero que tenham todos conseguido achar a resposta. Então, vamos lá, vamos corrigir essa tarefa. Então, o futebol de 5, a imagem aqui já ajuda a gente a identificar a diferença, né? São atletas com deficiência visual, né? Ou total ou parcial. Já o futebol de 7 é destinado para atletas com paralisia cerebral, ok? Continuando, temos o goalball, tá? É um esporte praticado por 3 jogadores em cada time. Halterofilismo, o hipismo. Então, nesse caso, a gente já consegue identificar que é uma atleta amputada. Temos o judô, a natação. A natação, assim como o atletismo, nós temos vários tipos de deficiência. Uma que mais se destaca são as pessoas amputadas. Nesse caso, a gente consegue ver que ele é um atleta americano, amputado no antebraço, né, nos 2 antebraços, mas também temos atletas que são amputados das 2 pernas, temos atletas amputados de uma perna apenas, pode ser amputação do antebraço ou do braço. Então temos vários tipos de atletas e eles competem dentro de uma categoria específica de acordo com a sua deficiência. O para-badminton, então seria o badminton paralímpico. O para-taekwondo, que seria o taekwondo, mas uma modalidade adaptada, sendo um esporte paralímpico. Temos também o remo. Aqui também conseguimos perceber que é uma atleta amputada de uma perna. O rugby é em cadeira de roda, lembrando que CR é cadeira de roda. O rugby é considerado um dos esportes mais violentos, digamos assim, dos esportes paralímpicos, porque de fato é um esporte que tem bastante contato. Acaba que o contato acaba sendo bastante da própria cadeira, então a gente já consegue ver que não é uma cadeira de roda comum, é uma cadeira de roda própria para esse esporte. A gente consegue ver aqui bastante contato, então são atletas bastante fortes, bastante ágeis, porque toda a concentração de força acaba sendo bastante nos membros superiores. Tênis de mesa. Tá? Então, nesse caso, a gente já consegue perceber que são 2 atletas cadeirantes disputando a modalidade. Temos o tênis convencional, o de quadro, só que aqui a gente chama de tênis de cadeira de roda. O tiro com arco. O tiro esportivo. Consegue ver facilmente ali que são cadeirantes também. E aí temos uma modalidade que é sensacional, que é o triatlo, né? Então aqui o competidor ele precisa realizar, né, mais de uma modalidade. No caso, são 3 modalidades. A primeira é a natação, o segundo é o ciclismo e por último é a corrida. Então esse aqui é o mesmo atleta. A gente consegue perceber que ele é um atleta amputado da perna esquerda, né? E na última etapa da competição, que é a corrida, ele utiliza uma prótese. O vôlei sentado, então as regras são muito semelhantes às regras do vôlei convencional, porém os atletas estão sentados. E essa é uma atividade muito interessante que pode ser feita na escola, né? Para ter uma vivência de como que é realizar um esporte adaptado, nesse caso, o vôlei sentado. Vamos lá para mais uma pergunta, mais um quiz. Pergunta aqui é: quantas modalidades fizeram parte da primeira Paralimpíada? De novo, quantas modalidades fizeram parte da primeira Paralimpíada? Alternativa A, 4 modalidades. Alternativa B, 8 modalidades. Alternativa C, 10 modalidades, ou alternativa D, 12 modalidades? Tá? Um minutinho para vocês responderem e daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, então vamos para a resposta dessa pergunta. A resposta correta é 8 modalidades. Então eram poucas modalidades realizadas nas primeiras Olimpíadas, né? Na primeira Olimpíada em 1960 lá em Roma. Vamos para mais uma pergunta, mais um quiz. A pergunta é, agora quantas modalidades fizeram parte da Paralimpíada do Rio 2016? Alternativa A, 8 modalidades. Alternativa B, 12 modalidades. Alternativa C, 18 modalidades. Ou alternativa D, 22 modalidades. Mais um minutinho para vocês pensarem em responder e a gente já volta. Então, voltando com a resposta, a alternativa correta é 22 modalidades. Então, percebam quantas modalidades foram acrescentadas nos últimos anos nos Jogos Paralímpicos. Mais uma pergunta. Qual desses esportes não é paralímpico? Alternativa A, o vôlei sentado. Alternativa B, o remo. Alternativa C, handebol. E alternativa D, atletismo. Uma dica. Ele não é um esporte paralímpico, considerando os esportes que foram disputados na última Olimpíada no Rio 2016. Mais um minuto para você pesquisar e daqui a pouquinho a gente já volta com a resposta. Então, voltando com a resposta, a alternativa correta é a alternativa C, o handebol. Entretanto, o handebol ele é um esporte que existe competições, existem atletas que disputam handebol de maneira paralímpica, de maneira adaptada. Entretanto, nos Jogos do Rio 2016, nas últimas Olimpíadas, o handebol ele não estava incluso nas 22 modalidades disputadas. Tá? Bem, então a gente hoje viu que existem várias modalidades que os Jogos Paralímpicos surgiu em 1960 em Roma. Os anos se passaram, vários Jogos Paralímpicos foram disputados. A última edição, em 2016, haviam 22 modalidades. O quanto de atletas, que também aumentou de 400 atletas que tivemos na primeira edição para mais de 4.000 atletas na última edição. Então, o esporte ele é acessível para todos, de maneira adaptada, todo mundo consegue praticar. E é tão importante isso porque pelos benefícios que a gente sabe que o esporte proporciona para as pessoas, tanto no esporte recreacional, quanto no esporte profissional, quanto no esporte educativo, lá dentro da nossa escola. Então, sempre devemos ter um olhar atento a todas as pessoas, a acessibilidade para que as pessoas tenham acesso a uma qualidade de vida e o esporte como um intermediador para essa qualidade de vida de todas as pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Tchau, tchau.